Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos agradecidos a Deus por mais um dia de bênção, mais um momento podermos adorar ao Senhor, estudar a sua palavra. Nós vamos tentar concluir hoje a carta aos Romanos, melhor dizendo. Deixa eu achar aqui o equilíbrio do áudio, para que fique bom também aos irmãos que estão pela internet. Você pode nos dar aí o seu feedback de como está. Estou testando com esse outro microfone. E Deus continue abençoando cada um. Você abra sua Bíblia em Romanos 11. Nós vamos meditar, vamos ler. Fiquemos em pé. A partir do versículo 16. E se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. E se a raiz for santa, assim serão os ramos. Mas se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, foste enxertado entre eles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Tu então dirias: os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. Bem, por sua incredulidade eles foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não sejas arrogante, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, cuida para que ele não poupe a ti também. Vê, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, a severidade, mas para contigo a bondade. Se permaneceres na sua bondade, do contrário, tu também serás cortado. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Porque se tu foste cortado da oliveira, que é silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos. Que a cegueira aconteceu em parte para Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais. Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Porque assim como também vós, em tempos passados, não crieis em Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles,
assim também estes agora não creram, para que, através da sua misericórdia, eles também pudessem alcançar misericórdia. Porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que ele pudesse ter misericórdia sobre todos. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus. Ao concluirmos esse capítulo, hoje nós esperamos receber um pouco mais do conhecimento de Deus e compreender um pouquinho dos seus planos. E como o apóstolo disse, as profundidades das riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Que possamos tomar parte nisso um pouco mais. Que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. Nós, desde alguns meses, nós estamos estudando a carta aos Romanos. Chegamos ao capítulo 11. Eu disse que Romanos é um dos maiores tratados teológicos da história do Novo Testamento. O apóstolo Paulo faz uma defesa, uma dissertação que a gente precisaria de muito mais tempo se fosse para realmente aprofundar em toda essa riqueza da carta aos Romanos. A gente ainda usaria muito mais tempo. E estamos fazendo de uma maneira até superficial. E ainda assim tem tomado bastante tempo, né? Porque ele vem vindo. Eu vi um pregador dizendo sobre isso, gostei dessa analogia. É como se Paulo viesse subindo uma montanha no seu ensino, e quando ele chega no capítulo 11, ele chega no topo da montanha. O capítulo 11 é o ápice da carta aos Romanos. O cerne do conteúdo e do ensino que ele quer, da mensagem que ele quer transmitir durante esta carta. Eu vou revisar algumas coisas para que a gente possa, então, concluir. Nós aprendemos que nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo foca o seu ensino sobre Israel. No capítulo 9, ele falou sobre a eleição de Israel como um ato de Deus. No capítulo 10, ele fala sobre a rejeição de Israel como uma decisão e responsabilidade de Israel. E o capítulo 11, então, ele começa a abordar sobre o futuro de Israel. Aprendemos, falamos sobre a visão dispensacionalista. E há muitas visões quando o assunto é Israel, né? E a visão dispensacionalista é como nós ensinávamos até. Que Deus abriu um parênteses na história de Israel para tratar com a igreja. É como se a igreja fosse um acidente de percurso. Porque Israel não quer, então não tenho o que fazer, eu vou abrir a porta para a igreja, para os gentios. A nossa visão hoje tem sido aberta um pouco mais para compreender esse processo. E temos aprendido que Deus não rejeitou o seu povo, de Israel. Mas, ao mesmo tempo, ele também já havia previsto a inclusão da igreja em seus planos, desde o princípio. Desde o momento patriarcal,
que antecede a lei, porque nós temos um período de tempo na história muito antes da lei, do Éden até Abraão. Então, esse período de tempo, que muitos estudiosos chamam de período patriarcal, Deus chama Abraão e faz uma promessa a Abraão, que através dele seriam benditas todas as nações, as famílias da terra. E nós vamos ver em Apocalipse que o Cordeiro, Apocalipse 5, ele compra para si povos, Apocalipse 5, 9, de todas as tribos, raças e nações. Quando ele diz o Cordeiro, com sua morte, comprou para si povos de todas as tribos, raças, línguas e nações, a gente precisa entender que a morte do Cordeiro, esse Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, a igreja não é um acidente de percurso na história, não é um parênteses na história, como pensávamos, não é? Deus abre um parênteses para tratar com os gentios. A igreja está no plano de Deus desde o princípio. Desde o momento em que Deus chama Abraão, ele já estava prevendo tratar também com os gentios. Aprendemos nesse estudo que não é aqueles que têm o sangue de Abraão, o DNA de Abraão correndo nas veias, que são Israel de Deus. Mas é aqueles que têm a fé de Abraão em seu coração. Então, com isso em mente, que a igreja não é um parênteses, porque há vários extremos nisso. Eu quero que vocês entendam, eu não vou abordar aqui, hoje, o assunto escatológico. Assumir uma linha escatológica sobre Israel, sobre como vai ser, não é o assunto, o foco não é esse. O foco que estamos estudando nesses 3 capítulos, principalmente, é o passado, presente, futuro de Israel, de acordo com a visão de Paulo. Sem entrar nos detalhes, nos pormenores de como vai ser. Porque as pessoas, principalmente os dispensacionalistas, eles esquecem o macro processo, a macrovisão da coisa, e fica focado em um detalhe, sabe, para querer fazer uma batalha em cima de um pequeno detalhe na história. Eu estou tentando abrir e mostrar a visão macro de Deus, que ela não se prende ao judeu e não se prende ao gentio. Ela começa lá em Abraão, Deus dá a promessa, em sua semente, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E lá em Apocalipse ele conclui, dizendo que por meio do Cordeiro, pela morte desse Cordeiro, que acontece antes da fundação do mundo, foi onde ele comprou todas as nações. Povos de todas as línguas, raças e nações. Então, hoje eu vejo a igreja não como um acidente de percurso, não como um parênteses na história, mas como uma continuidade do plano de Deus. Deus rejeitou Israel? Hoje, não. Isso Paulo está enfaticamente descrevendo nesse capítulo, dizendo, qual que é a prova que Deus não rejeitou Israel? Paulo está dizendo, eu estou aqui, como prova viva, que Deus não rejeitou Israel, porque eu sou judeu, e aí ele dá a sua linhagem, não é? Lá de... Deixa eu achar aqui que eu estou recapitulando. Filipenses 3, ele vem e diz, olha, eu sou a prova viva, a evidência de que Deus não rejeitou Israel, porque eu mesmo sou judeu, da tribo de Benjamim, sou fariseu, da mais alta classe religiosa. Então ele está dizendo, olha, eu sou judeu e eu criei no Evangelho. Então Deus, em todos os momentos, ele vai citar o momento negro de Israel, quando
Elias reinava, e na verdade quem comandava por detrás era Jezabel. E mesmo nesse momento que Jezabel leva a nação praticamente inteira ao paganismo, Deus fala para Elias: eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram a Baal. Eu falei Elias? Acabe. No momento do reinado de Acabe, Jezabel é quem comandava. Elias era o profeta naquele tempo. Não é? Então, Paulo lembra disso nos versículos 2 a 4, falando: então, nesse período, mesmo no pior momento, no passado de Israel, Deus sempre teve um remanescente. E nos versículos 5 e 6 ele diz: e no presente também, Deus ainda tem remanescente. Hoje, na atualidade, Deus tem remanescente de Israel. Nós temos a comunidade de judeus messiânicos, que são judeus de linhagem sanguínea judaica e que creem em Jesus como Messias. Então isso é prova de que Deus não parou de trabalhar com judeus. Ele continua chamando judeus. A questão é que quando Cristo vem, abre-se uma janela. E aí a gente começa a ver, nós falamos ontem em Blumenau, o culto vai ser disponibilizado essa semana. Mas nós demos alguns exemplos de Paulo, sempre quando Paulo ia a algum lugar em suas viagens missionárias, ele primeiro ia na sinagoga dos judeus. Ele anunciava a mensagem, o evangelho de Cristo para os judeus. Os judeus rejeitavam. Dentre esses judeus, alguns judeus criam. Judeus e prosélitos. Prosélitos são aqueles convertidos ao judaísmo. E quando Paulo chegava, parece que para eles era mais fácil, não é? Paulo chegava: vocês estão esperando o Messias, aqui está o Messias, é Jesus Cristo. E provava para eles que Jesus era o Cristo. Então, alguns judeus, alguns prosélitos criam, mas a maioria rejeitava. Então, o que ele fazia? Ele se voltava dos judeus para os gentios. E quando ele chegava para os gentios recebiam de braços abertos a fé. Mostrando que isso já estava nos planos de Deus, desde o princípio, que nós fôssemos incluídos nesse plano, nesse processo da salvação. Aí aprendemos ontem, eu vou repetir algumas coisas, mas eu gostaria que você assistisse ontem, o culto de ontem, né? Vai ser disponibilizado durante a semana, o culto de Blumenau. Nós enfatizamos aí dos versículos 11 até o 15, que fala sobre a rejeição de Israel. Como a rejeição de Israel não surpreendeu a Deus, e aí onde eu digo a diferença da nossa visão hoje para a visão dispensacionalista, não é que porque Israel rejeitou, Deus não tinha outra opção a não ser abrir o evangelho aos gentios. Estão entendendo? Não, faz parte do plano de Deus. A rejeição de Israel não é uma surpresa para Deus, mas a rejeição de Israel foi uma forma para a abertura do evangelho trazer salvação aos gentios. Para quê? Para que a salvação dos gentios cause ciúme, emulação ao judeu. E eles dizem: puxa vida, Deus está trabalhando com eles. Jeová está enviando os dons para eles. E quem sabe, Paulo diz, para que com isso, veja, por causa da rejeição deles, a salvação veio aos gentios. A salvação dos gentios vai gerar neles, é um evento cíclico. Gera no judeu ciúme, emulação, competição. Não é o ciúme doentio, é uma competição. E com isso, Paulo diz, quem sabe, através disso, eu possa conseguir salvar alguns dos irmãos judeus. Que coisa gloriosa. E aí a gente vai chegar no bloco dos versículos 16 até o final, que eu creio e espero que consigamos concluir hoje. Nós vamos falar sobre a rejeição dos gentios, a rejeição dos judeus e a aceitação dos gentios, bem como o futuro de Israel, de uma forma mais
ainda que superficial, e encerra com a doxologia, o hino de louvor a Deus, encerrando essa carta dos versículos 33 ao 36. Paulo conclui a carta com essa doxologia, com esse hino, com esse louvor e exaltação. É uma letra tremenda. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Do versículo 16 ao 22, o apóstolo Paulo vai começar a utilizar figuras de linguagem, metáforas, para nos exemplificar essa questão do judeu, dos gentios, em relação aos patriarcas. Ele vai usar a metáfora da massa, a primícia da massa. Se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. Se a raiz for santa, assim serão os ramos. Ele está com isso demonstrando, olha, a raiz são os patriarcas, Abraão e os pais, os patriarcas de Israel. E se essa raiz é boa, os ramos também é bom. Estão entendendo bem a metáfora? Ou seja, se lá atrás é santo, os ramos também. E se alguns dos ramos foram quebrados, aí então entra-se o processo de Deus. Ele tem esta árvore, esta oliveira, simbolizada aqui como Israel. Desde sua raiz, desde lá atrás com os patriarcas, ela vem nascendo e vem produzindo ramos. E agora Paulo está dizendo, se alguns ramos foram quebrados, quais ramos foram quebrados? Aqueles que não aceitaram a continuidade do plano de Deus. Eles estavam esperando o Messias. Ele veio para o que era seu e os seus rejeitaram. A maioria rejeitou, mas Deus manteve um remanescente. Aqueles que rejeitaram, é que simboliza esse ramo sendo quebrado da oliveira. Aí ele vai dizer para esse e tu, quer dizer, esse você aqui, é nós, não judeus, chamados na Escritura como gentios. E você, sendo uma oliveira silvestre, um zambujeiro bravo, em algumas traduções mais antigas, né? Foste enxertado entre eles. Você está entendendo como que essa separação de dispensação, Deus, ele une tudo na cruz. Ele vinha trabalhando com a nação judaica, mas já desde o início dos seus planos, ele tinha um plano para a igreja. E você, então, sendo oliveira brava, você foi enxertado na oliveira. E feito participante da raiz e da seiva da oliveira. É certo que nós atribuímos, até quando cantamos aquele hino, Oliveira Verdadeira, a oliveira sendo Jesus Cristo, o que dá para ser aplicado. Porque foi através de Cristo que ele uniu judeus e gentios. Essa aplicação não está errada. Mas quando nós vemos o contexto da explanação bíblica, a explanação bíblica está dizendo aqui que esta raiz da oliveira são os patriarcas, Abraão, os pais judeus. Mas, como eu disse, a aplicação de ser Jesus Cristo não desqualifica o texto. Compreende bem isso? Não desqualifica. Eu posso aplicar isso no sentido espiritual. E aí eu tenho base bíblica também para fazer uma aplicação espiritual e dizer, olha, através de Cristo, na cruz, Deus uniu judeus e gentios. Então essa aplicação também é possível.
e feito participante da raiz e da seiva. Vamos ler de novo. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, foste enxertado entre eles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, porque começou a surgir na igreja, já nos dias de Paulo, o pensamento antissemitista contra os judeus. Porque eles rejeitaram, então agora é só a igreja. Esse pensamento causou a morte de muitos judeus na história. Nós vamos ver que Lutero era antissemitista. Escreveu um livro, inclusive, Os Judeus e Suas Mentiras, onde ele diz e incentiva a morte de judeus. Depois a gente vai ver na obra de Adolf Hitler, ele escreveu, eu não sei pronunciar, em alemão é Minha Luta, Mein Kampf, algo assim, né? É um dos livros mais famosos de Hitler, onde ele, em alguns pontos, ele toma como exemplo Martinho Lutero. É importante a gente olhar a coisa numa macrovisão. Porque Martinho Lutero foi um instrumento para que o evangelho saísse ao mundo? Eu creio que sim. Mas ele tinha, como homem, visões antissemitistas contra os judeus, que contraria a Bíblia. Você pode estudar sobre a vida e a obra de Martinho Lutero. Agora, eu repito, isso desfaz o que o Lutero fez de bom, que foi traduzir a Bíblia e espalhar para o mundo? É claro que não. Foi uma voz de protesto contra a Igreja Católica, que estava confinando o Evangelho ao clero. Mas por causa dessa visão antissemitista, nós vamos ver a luta dos cruzados na Idade Média. Se você não leu sobre a história dos cruzados, pesquise para você ver. Foi um momento negro da igreja, onde a igreja, alegando autoridade divina, mata e persegue todos que não são cristãos. O que fizeram com a igreja nos primeiros séculos, a igreja fez com os demais na Idade Média. Vocês estão compreendendo bem isso? Veja o problema de um legalismo, um problema de uma visão extremista em relação à interpretação bíblica. Uma interpretação errada, um entendimento errado, pode, a longo prazo, causar um dano irreparável para gerações futuras. Os erros de interpretação bíblica. Gente, hoje a gente vai olhando para trás e vendo... o pastor Carlos Roberto falou semana passada uma expressão que eu gostei muito. Ele diz assim, olha, se a gente pensar a força que foi necessária para nos tirar da mensagem de William Branham, foi muito maior, muitas vezes maior do que aqueles quando saíram de uma igreja ou do catolicismo para a mensagem. Porque estava tão impregnado. E uma hora dessas eu vou falar sobre esse assunto, né? Removendo, eu ouvi isso, essa mensagem, gostei muito. Como remover marcas ministeriais, marcas doutrinárias,
tatuagens doutrinárias que foram tatuados no povo e que não são sustentados pela Bíblia. E como é difícil, não é verdade? Certas coisas, como é difícil. Porque a vida toda você cresceu ouvindo a fé para o rapto está nas mensagens. Aí quando você recebe um choque bíblico, aí vem a Bíblia te dar um choque. É como se você estivesse quase numa parada cardíaca. Então alguém vem te dar um choque com um desfibrilador. É um choque. Quando você olha, quando eu vi a primeira vez, peraí, não tem esse negócio de fé para o rapto na Bíblia. Não existe em lugar nenhum. Existe a fé. Há uma só fé. Essa é a fé salvadora. Essa é a fé curadora. Essa é a fé arrebatadora. Mas tem uma coisa, a ação do arrebatamento não é nossa. Que nós é que temos que ter fé de arrebatamento para que nós saímos daqui. Não! Mateus 24 diz que na segunda vinda, na sua vinda, ele envia os seus anjos aos quatro cantos para ajuntar os seus escolhidos. Aleluia. Eu tenho que permanecer na fé que uma vez foi dada aos santos. E eu permanecendo nessa fé, eu tenho certeza, porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Amém. E eu tenho certeza que quando ele enviar os seus anjos a juntar os seus escolhidos, eu estarei entre eles. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Mas é difícil. Devagarzinho Deus vai derrubando essas escamas nos olhos. O véu que estava diante de nossos olhos começa a cair. Quando vos converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Aleluia. Mas como é difícil se libertar de marcas doutrinárias e deixar a mente livre para ver o que a Bíblia diz sobre o assunto. E andar no centro do caminho. Porque há tendências, quando você sai de um extremo, de cair em outro extremo. Sai do legalismo, contra o legalismo, abraça o liberalismo. Sai de um extremo para o outro extremo. Então nós precisamos andar no centro do caminho. Permanecer no centro do caminho. E o que Paulo está dizendo aqui, então, voltando aqui, começou já na igreja primitiva. Que pessoas lá já estavam começando eu vou falar numa linguagem jovem para os jovens entenderem. A galera está se achando. Né? Os crentes da igreja primitiva, não. Nós é os caras. O judeu é lixo. E Paulo está dizendo, preste bem atenção. Que se a raiz é santa, os ramos também são. Não é todo Israel que vai ser salvo, ele já falou sobre isso. Mas Deus tem um remanescente. Então, Paulo está combatendo esse espírito antissemitista dentro da igreja. Ele está dizendo, não te glories contra os ramos. Não fica se achando aí em relação ao judeu, não. Mas se te gloriares, não és tu que sustentas a raiz,
mas é a raiz que sustenta você. Em outras palavras, se você está aí hoje é porque tem uma raiz, tem uma história aí no plano de Deus. Então, não despreze Israel. A Bíblia diz, orai pela paz em Jerusalém. É em Jerusalém ou Israel, né? Não despreze. Porque o próprio Deus não rejeitou o seu povo. Não foi um parênteses, uma brecha. Agora Deus não trata com o judeu mais. Deus está tratando com o judeu sim. Mas nós vamos ver que há um processo de Deus ainda mais intenso para eles no fim. Pelo menos isso é o que nós temos visto na Escritura. Mas em momento algum Deus deixou de chamar judeus. Tu então dirias, ele está supondo uma argumentação de alguém. Os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. Quer dizer, o ramo teve que ser arrancado para que no lugar eu fosse enxertado. Então eu sou melhor que ele. Bom, por sua incredulidade eles foram quebrados. Não foi por causa de você. Não é porque ele tem que ser arrancado para que você entre. Veja, ambos estão no plano de Deus. Eles só foram arrancados pela incredulidade deles. E tu estás de pé pela fé. Você foi enxertado pela fé. Agora veja como que Paulo coloca as coisas no devido lugar. Não sejas arrogante, mas teme, tenha temor. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, cuida para que ele não poupe a ti também. Quer dizer, se o judeu, que é parte desse ramo natural, não foi poupado pela incredulidade, toma cuidado. Porque ainda mais você, que não faz parte da oliveira, você também pode não ser poupado. Veja, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade, se permaneceres na sua bondade. Aí tem um se. Condicional. Do contrário, você também será cortado. E eles também. Agora, aquele que foi arrancado, se ele não permanecer na incredulidade, e se ele vier a crer, serão enxertados de novo, né? Pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Pode acontecer? Pode. E Paulo está falando que pode. Por isso eu repito, falei ontem, vou repetir hoje, depois você vai assistir de novo, né, durante a semana. Essa ideia calvinista de uma vez salvo, salvo para sempre. Não, incondicional. Ela não é sustentada pela Bíblia. Porque uma vez que nós nos convertemos, recebemos o novo nascimento, nós não trocamos de corpo, nós não desencarnamos desse corpo para entrar em outro. Isso vai acontecer na glorificação. Isso vai acontecer no fim, na vinda, quando isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá da imortalidade. Até lá, nós ainda estamos com o velho homem, nós ainda somos parte disso, somos carne. E vivemos o tempo todo nessa batalha da carne contra o espírito. Ou nós sujeitamos a carne, ou a carne sujeitará o espírito aos seus desejos. E se você permite a carne te sujeitar o espírito, então você voltará
aos velhos costumes do mundo. Quantos nós temos visto tombando no caminho? Mesmo depois de terem sido bons cristãos, terem tido experiências sobrenaturais, mas por não vigiar, por relaxar nas disciplinas cristãs, acaba voltando. Como diz a Escritura, o cão volta ao seu vômito e a porca ao lamaçal. Repito, grande coisa foi Deus agir por nós para nos tirar do engano religioso. Foi uma força sobrenatural. Eu não tenho outra explicação, gente. É como se Deus literalmente nos baixou a mão lá e tirou, arrancou. Como os anjos fizeram com Ló, não é? Agarrou ele, sai daí agora, vamos embora, escapa por tua vida. Porque hoje nós vamos, de fora você vai olhando, todo mundo voltando de volta ao mesmo covil, lamaçal. É duro ter que falar certas expressões, né? Mas aquilo chegou a se tornar quase que um prostíbulo, né? A baixaria. E todos agora de volta, pedindo a bênção papal. Cara, por isso eu digo, como é difícil sair de um emaranhado disso. Mas quando você sai, a sensação é como parece sair um peso gigante de seus ombros. Uma opressão terrível sobre seus ombros. É ou não é? Eu senti assim. Porque, voltando aqui, judeu gentio, vem 24, porque se tu fosse cortado da oliveira, que é silvestre por natureza, e contra a natureza fosse enxertado na oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então pode ser que a pessoa, por conta própria, agora eu estou fazendo a aplicação um pouquinho fora do contexto, ela se afasta do caminho. Mas Paulo agora vai dizer, olha, agora preste bem atenção, falando do judeu. Se o judeu crer, ele já é da oliveira, ele já é o mesmo DNA. É muito mais fácil para ele ser enxertado de volta. Porque eu não quero, irmãos, e aqui é um versículo que aí então se toma isso, aí de um lado dispensacionalistas, tentando justificar um parênteses na história de Israel para a igreja, como se Deus não tratasse mais com Israel. Mas esse argumento já foi rebatido por Paulo lá nos primeiros versículos. Rejeitou Deus seu povo de forma alguma, porque eu também sou israelita. Ou seja, mesmo na nova aliança, mesmo depois de Cristo, Paulo está ali como uma testemunha. Eu sou judeu cristão. Quer dizer, Deus continua chamando judeus. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos. E é o que mais tem hoje no mundo, é sábio aos seus próprios olhos, aos seus próprios conceitos. Lá no Peregrino tem o sábio aos seus próprios olhos, né? Ele se acha sábio, de acordo com a sua concepção. Paulo diz a Timóteo que nos últimos dias as pessoas teriam comichão, coceira nos ouvidos, e amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, seus próprios desejos.
Então, para que vocês não sejam sábios aos seus próprios olhos, aos seus próprios conceitos, que a cegueira aconteceu em parte a Israel, até que, em parte. Em momento algum, Paulo está falando, eles foram cegados totalmente. Mas a cegueira aconteceu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Agora, irmãos, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, desviará de Jacó as impiedades. Eu creio que há uma tratativa a Israel. Porque a Bíblia diz, nós temos Apocalipse 7, nós temos 144.000, nós temos as duas testemunhas. Essas duas testemunhas, elas estarão lá em Israel, você vai notar. Vamos ler para poder contextualizar. Apocalipse 11. Que inclusive acontece antes do sétimo anjo tocar sua trombeta. As duas testemunhas pregam antes do sétimo anjo. Tinha uma doutrina assim, né? Se você vê Moisés e Elias pregando em Israel, você sabe que o arrebatamento aconteceu e você ficou. Tolo por não conhecer, errais por não conhecer as Escrituras. Sétimo anjo só toca a trombeta depois das duas testemunhas. Apocalipse 11. Eu darei, não, mas não é o 3. Darei poder às minhas duas testemunhas, elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco de crina. Essas são as duas oliveiras, dois candelabros que ficam diante do Deus da terra. Não, mas quando eles tiverem terminado o seu testemunho, eles serão mortos. É o 8. Seus corpos mortos jazerão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Que cidade é essa? É Roma? Aí ele dá mais uma característica, onde também o nosso Senhor fora crucificado. Que cidade é essa? Jerusalém. Irmãos, esse é um outro assunto, eu não vou tocar nisso agora, porque tem muita coisa aí para a gente ver. Deus nunca tratou com Roma. Deus nunca tratou com Roma. Deus trata com Jerusalém. Se há uma cidade que transgrediu o seu voto para com Deus, que no Antigo Testamento é usado de forma alegórica como uma esposa, é Israel, é Jerusalém. No Antigo Testamento, essa alegoria é apresentada como Israel. No Novo Testamento, a igreja é apresentada como noiva. Estão entendendo? Então, as duas testemunhas, elas aparecem em Israel. Os 144.000 em Apocalipse 7, está muito claro. Vamos lá, Apocalipse 7. É fato que a seita Testemunhas de Jeová, assim chamados, eles querem aplicar as duas testemunhas como se fosse a igreja. Os 144.000 como se fosse a igreja, um símbolo da igreja. Todavia, não há possibilidade dentro da hermenêutica, dentro da contextualização da leitura do texto, de a gente dizer que 144.000 é a igreja, porque o próprio texto diz que não é a igreja, mas ele diz que é Israel. E se ele simplesmente falasse é Israel e não especificasse ainda mais, poderia até dizer, não, mas é o Israel espiritual. Porém, ele vai especificar as tribos
A igreja não é separada em 12 tribos. Quem tem essa separação étnica das 12 tribos são os descendentes sanguíneos de Abraão, chamados Israel. Depois destas coisas vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo, e ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais haviam sido conhecidos, ou concedido, ferir a terra e o mar, dizendo: não firas a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. E ouvi o número daqueles que foram selados. E foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. E assim sucessivamente ele cita tribo após tribo. Então sim, eu creio que há uma tratativa ainda para Israel no fim. É disso que Paulo está falando. O que não quer dizer que a igreja é um parênteses. A igreja é enxertado nessa oliveira. Mas não quer dizer que Deus rejeitou a oliveira. Compreende? Nós somos enxertados nela. Mas isso não quer dizer que Deus rejeitou ela. Justamente o porquê nós fomos enxertados nela é que Deus não rejeitou a oliveira. Há um plano, há um propósito de Deus, desde o princípio. Gente, isso é maravilhoso. Deus não é surpreendido por nada. E eles vão pregar esse tempo em Israel. Como eu falei, eu não vou entrar no assunto da escatologia, porque isso aí a gente precisaria de algumas escolas só tratando desses assuntos. E eu creio que em breve nós vamos fazer. Isso, será uma ação, vamos usar essa expressão mais atual, uma ação específica para o Israel, porém com visibilidade mundial. A Bíblia diz que todos vão ver os seus corpos lá, mortos. Então será uma notícia nacional, mundial. Porque logo após isso, o que acontece no versículo 15, depois que eles são mortos, ressuscitam e tudo mais, tocou o 7º anjo sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos de Deus vieram a ser de nosso Senhor, e os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Então, o que me é apresentado na Bíblia é que logo após as 2 testemunhas, a última trombeta soa. E Paulo diz que ao som da última trombeta é que nós somos arrebatados. Quando você diz a igreja não vai passar pela tribulação, primeiro, você não tem base bíblica nenhuma, você tem apenas uma base em tipologia. Texto bíblico não, você tem tipologia, e uma tipologia ainda meio furada. Ah, veja Noé. Noé passou pela tribulação. É especulação. Porque o texto bíblico é claro. Jesus diz, ao final da aflição daqueles dias, não há 2 vindas que temos que esperar. Uma para arrebatar, um arrebatamento secreto, e uma outra, não. A próxima vinda é a segunda vinda. E essa vinda acontece nos ares. Jesus diz, olha, eu vou avisar vocês para vocês não serem enganados. A partir de agora é assim, virão falsos cristos e falsos profetas. Eles vão fazer grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. E ele vai dizer, olha, por causa dos escolhidos é que aquela tribulação, aquela aflição daqueles dias será abreviada. E ao final disso, se verá no céu o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Leia Mateus 24, do jeitinho que está escrito, dentro do contexto, que você vai ver que não tem brecha para um pré-tribulacionismo. Um arrebatamento pré-tribulacionismo. E então é nessa vinda que ele envia seus anjos a arrebatar os seus escolhidos nos 4 cantos da terra. É nesse momento, com um rijo clamor de trombeta,
Liga com Paulo dizendo ao som da última trombeta. Liga com Apocalipse 11:15. Tocou o sétimo anjo da trombeta, sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos desse mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. A Bíblia se encaixa escritura com escritura. Agora, quando você quer colocar um arrebatamento pré-tribulacionista, aí você entra em maus lençóis, porque você tem que contrariar a Bíblia. Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele diz: isso não vai acontecer até que seja manifeste o homem do pecado, que se opõe contra tudo que se chama Deus. O anticristo. Então, sim, por mais duro que possa parecer, mas a igreja enfrenta a tribulação. Como toda a igreja primitiva enfrentou uma luta, uma tribulação terrível, morrendo nas arenas. Mas eles estavam prontos até para dar a vida, se fosse preciso. Assim, a igreja enfrentará essa luta. Você precisa estar ciente disso. Porque dias sombrios virão. Quando acontece, eu estou citando, mas a gente entrou nesse assunto com mais detalhe. Tem uma mensagem aí, esclarecimentos bíblicos no canal, uma playlist, né? E a mensagem está intitulada A Segunda Vinda de Cristo. A gente volta lá em Daniel, a gente estuda essa profecia de Mateus 24, de Daniel, liga o assunto para mostrar sobre esse ponto do arrebatamento, da segunda vinda, a ordem das coisas. Então, recomendo que você assista ali, para que você compreenda pura e simplesmente a leitura do texto. O detalhe é a gente vir com as especulações. O problema é a gente vir com o achismo. Eu acho que é assim. Ah, mas não pode a igreja passar. Então você vai ter que pedir perdão para a igreja primitiva. Deus vai ter que pedir perdão porque eles morreram na arena. Por que nós não podemos passar e eles podem? Uma igreja muito mais poderosa que a igreja da atualidade, em termos de experiência pessoal com Deus, enfrentou a morte nas arenas. Nós precisamos ter o entendimento correto para quando a luta vier, a gente saber como agir, estar preparado para agir. Então Paulo está dizendo, olha, vai vir tudo isso, mas antes do fim, vai ter a manifestação do anticristo. Aí sim, quando você vê essas coisas acontecer, Jesus cita o profeta Daniel, mostra o anticristo e diz, aí, essa geração que está vendo essas coisas acontecer, não vai passar até que tudo se cumpra. Quando você vê esse anticristo assumindo o lugar de Deus, tomando o controle mundial, quando você vê isso acontecer, pode saber, você verá Jesus vindo nas nuvens. Em pouco tempo. Poderia aplicar, né? Aplicar. Mas quando se trata desse assunto, valeria as aplicações e os tipos se você não tivesse o texto claro. Mas nesse caso nós temos o texto claro. Jesus, nós falamos já lá nessa mensagem, a segunda vinda de Cristo, Jesus diz claramente, após a tribulação ou a aflição desses dias, aí ele começa a descrever a segunda vinda e ele descreve o arrebatamento. Após. Agora, como eu falei, o nosso foco hoje, nós não viemos para falar sobre a escatologia, mas para concluir os romanos, né? É por isso nós damos às vezes uns toques, mas se você quer mais informação, você entra lá nessa mensagem, segunda vinda de Cristo, pregada aqui nessa igreja.
Deus tem dado a direção em certos assuntos porque fica lá disponível para qualquer momento, a qualquer momento, qualquer um buscar. E muitos têm sido alcançados aí depois já, nós fizemos essa série de estudos aí no começo do ano, já depois de lá para cá, muitas pessoas ainda estão conhecendo agora a verdade. E muitos ainda vão conhecer. Eu não tenho dúvida disso. Por isso eu sempre falo, volta lá, assista lá. Aí dentro do que você assistiu, você teve dúvida, entra em contato. Nós temos um número de telefone aí à disposição para qualquer um contatar, questionar, estudar a Bíblia junto. Então, se você tem dúvida, entra em contato conosco. Aonde que eu parei aqui, irmãos? 23, 25, 26, 27, vamos ler. E esse será o meu pacto com eles quando eu tirar os seus pecados. Agora nós vamos para o 28, já caminhando para o fim da carta do capítulo 11. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais. Você entendeu esse texto? Quanto ao evangelho, eles se tornaram inimigos por causa de vós. Mas a eleição, já aprendemos aqui que nesse contexto, nesse bloco de escritura, essa eleição não diz respeito à salvação, mas à eleição do povo judeu em carregar a linhagem de Abraão, da promessa. Então ele diz, a eleição, quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais, por causa dessa linhagem sanguínea deles. Compreenderam isso? A raiz e os ramos. O ramo está ligado pelo mesmo DNA da raiz. Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Porque, assim como vós também em tempos passados não criam em Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora não creram, para que através de sua misericórdia eles também pudessem alcançar misericórdia. Porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que ele pudesse ter misericórdia sobre todos. Aí a gente volta de novo lá no começo, no capítulo 3, onde Paulo fala, tanto judeus quanto gentios, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Aí vai, se não me engano, Romanos 5, ele vai dizer assim, mas Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É a cruz unindo dois povos. Ou melhor, todos os povos, né? E ele encerrou todos na incredulidade para que ele pudesse ter misericórdia sobre todos. E agora ele conclui. Ó, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro para que seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A ele a glória para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos ficar em pé.
Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Aleluia! A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Amém. Ó Deus, Tu és maravilhoso! Amém. Muito obrigado, Senhor, pela Graças conclusão de mais esse capítulo, desses ensinos te damos. maravilhosos na Aleluia. Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu peço que os irmãos assentem um pouquinho. Aos irmãos de Cascavel, nós temos um aviso aqui. Nós tínhamos dito que teria o culto hoje. Não foi possível, irmãos, nós instalarmos aí o monitor para receber a transmissão. Então ainda hoje não terá o culto aí na igreja. Mas você pode, a partir da sua casa, acompanhar o culto aqui de Curitiba, diretamente aqui de Curitiba, pelo canal Tempo do Fim. Você acompanhe aí, participe conosco. Será culto hoje de Santa Ceia aqui na igreja. Aleluia. Todos os irmãos da região aqui em Curitiba são nossos convidados a estar conosco aqui, participando desse culto de Santa Ceia, o culto normal, né? Você vai para casa hoje, dia de eleição, faz ali o seu voto nesse período após o almoço, dá tempo para todos se deslocarem até a sua sessão eleitoral e fazer o seu voto sempre com consciência, muito bem refletido, né? O futuro da nação que está sempre em jogo. E você faz a sua parte dentro da sua consciência, daquilo que você entende que seja o correto. E, então, os irmãos, voltando aqui aos irmãos em Cascavel, hoje você acompanha aí pela internet o culto aqui de Curitiba. Deus abençoe a todos que estão pelo canal, participando dessa escola, pelo canal Tempo do Fim. Irmã Olivia Leal, em Maringá, e irmão Inés Leal e Luiz, irmão Inés Leal em Cascavel, irmão Luiz Leal e irmã Eva Leal em JS, irmã Eni em Cariacica, irmão Isaac Suritil de Oliveira e família em São José dos Pinhais, Sirlene Magalhães em Quitandinha, junto com o irmão Reginaldo, também o irmão Elias Gomes e família em Blumenau, Neuza Penido e José Penido em Rio Claro, São Paulo, irmão José Osvaldo e família em Piraju, irmã Maria José em São Paulo, irmã Rubia Scherer em Foz do Iguaçu, Gessi Scherer em Pérola do Oeste, José Ailton em São Paulo, Alex Jardim em Jaú, Joás Moura e Amanda Teles em Fortaleza, Kátia Scherer e Dante Scherer em Curitiba, Jussara Cerqueira em Feira de Santana, na Bahia. Um abraço aí a todos, um abraço fraternal aos irmãos aí em Feira de Santana, em especial aí ao pastor Heloísio, aí em Feira de Santana,
Que Deus te abençoe, né? Mais uma voz bradando pela verdade aí na Bahia, né? Devagarzinho vai aparecendo os valentes, aqueles que vão empunhando a espada do Evangelho. Então, Deus abençoe a todos os irmãos em Feira de Santana, em especial ao pastor Heloísio, de Feira de Santana, na Bahia. Também irmão Rafael, Camila, Vera e Isaac, em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Aparecida Venâncio, em Água Clara, Mato Grosso do Sul. Miriam Nogueira, em São Paulo, capital. Nayara e Saulo, em Curitiba. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. À noite, relembrando, presencial, né? Presencial aqui na igreja, Santa Ceia. Todos estejam aqui, são nossos convidados. Você que está em outra cidade, você pode acompanhar aí pelo canal Tempo do Filho. Irmão Fernando vai nos despedir em oração. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, por esse tempo maravilhoso de ensino da Tua Palavra, de adoração ao Senhor, que o Senhor nos concedeu, porque a Ti devemos tudo ao Senhor, a nossa vida, nossa saúde, Aleluia. Pai, nossa família. Obrigado, Senhor. E por isso nós rendemos a Ti a nossa adoração, agradecidos a Ti. Agora pedimos que o Senhor leve-nos em paz, em segurança aos nossos lares, guardados na Tua poderosa mão, protegidos de todo mal, de todo perigo, nessa obrigação, nesse dever cívico que teremos hoje com a eleição, dos irmãos se deslocando pela cidade. Que o Senhor guarde a cada um, Senhor, em segurança, livrando da violência, de todo mal, e que possamos ter um tempo maravilhoso e sublime em Tua presença, aqui logo mais à noite para o culto de Santa Ceia. Que isso para nós é o principal nesse dia, e nós Te damos graças por tudo e cremos que o Senhor estará conosco nesse dia para a adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Despeça do seu irmão, e até logo mais às 18 horas aqui para o culto.